Salve galerinha, aqui é a Maristela HT. Bom, hoje eu trago um vídeo pra vocês, digamos, sobre uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. E eu vou falar um pouquinho sobre ela e um pouquinho da história que girou sobre ela, digamos assim, até hoje, até certo ponto. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu peço pra vocês deixar o joinha, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho e mandem temas pra mim fazer pra vocês. Chega de enrolação, bora pro vídeo! Esqueci de falar que a casa é Amityville. Digamos assim, onde que fica exatamente esta casa? Ela fica em uma, digamos assim, uma pequena vila de Amityville. Ela fica perto quase de Nova York, Estados Unidos. Ela fica localizada numa cidadezinha chamada Babylon, no condado de Suffolk. A Amityville fica na rua Ocean Avenue 112. Tem gente que pescava ali por perto. Naquela época, digamos assim, a casa de Amityville, ela poderia ser considerada, digamos, uma mansão pequena. Porque ela era muito grande para aquela época. Porque as outras casas da vila, ali perto, era todo pequenininha, não chamava tanta atenção. Mas já a Amityville chamava mais atenção. E além da cor dela, né? Então, os primeiros compradores foram os Deffios. O pai comprou e foram morar. Ele, a esposa e os outros filhos. Entre eles estão... Gente, eu vou ter que ler aqui porque não tem como. O pai, Ronald Deffiel. Mãe, Louise Deffiel. Filhas, Dane Deffiel e Alison Deffiel. Filhos, John Deffiel, Mark Deffiel e Ronald Joseph Deffiel Jr. Esse daqui, Ronald, ele deixou a sua marca. Esse aqui é o filho mais velho da família Deffiel. Digamos que Ronald Jr., ele tinha lá para seus 23, 25 anos e ele tinha sérios problemas com álcool e drogas. Ele usava muito e depois ele ficava com, digamos assim, ele perdia a cabeça. Além de que os médicos, os policiais falavam que ele tinha alguns casos de problemas mentais. No dia 14 de novembro de 1974, Ronald Jr. acabou tendo um acesso de loucura e acabou pegando o rifle que seu pai, Ronald Deffiel, deu pra ele de presente e simplesmente pensou, por que não matar todos enquanto estão dormindo? Foi isso que ele fez. Ele foi e matou um por um com um tiro nas costas. Primeiro foi seu pai, depois sua mãe e depois os seus irmãos menores. Eles nem sentiram a morte chegar. Ele fez esse acesso de loucura e simplesmente ligou para os amigos dele e falou, vamos sair para beber? Eles combinaram, saíram para beber, normal, tomaram umas e outras. Quando ele voltou, ele, digamos assim, ele procurou os pais e viu que todos estavam mortos. Ele saiu em pânico, digamos assim, na rua para pedir ajuda, porque ele falou que a família toda foi assassinada enquanto ele estava fora de casa. Aí os policiais vieram interrogar Ronald pra ver o que ele descobriu, o assassinato. Ele acabou falando, dando a desculpa que foi obra da máfia, que matou todo mundo da família, menos ele, que ele não estava em casa, porque talvez o pai dele estava devendo alguma coisa pra máfia e tudo isso lorota. Os investigadores apertaram Ronald pra ver o que ele sabia mais. Até que Ronald começou a ter matado todos da família. Só que ele falou que não quis matar por vontade própria. Ele fala que tinham vozes na cabeça dele, vozes malignas, falando pra ele matar todos por sede de sangue, alguma coisa assim. Ronald acabou achando que ele ia conseguir escapar da prisão perpétua por conta de se ele assumisse insanidade, que ele falasse, eu sou louco, bababá, bababá. Talvez ele ficaria preso no manicômio, talvez, né? Mas o juiz não acreditou em nenhuma história que ele contou. Falou que você matou sua família a sangue frio e não teve o mínimo
decência de ligar para a emergência e saiu do local. Ronald foi condenado a 6 penas de 25 anos cada e ele veio a falecer em 12 de março de 2021 aos 69 anos. 3 meses depois do massacre que Ronald fez, a casa, vamos dizer assim, foi colocada à venda e uma família acabou comprando. Foi a família Lutz. Eles compraram nada menos, nada mais a casa por $80 mil e acharam uma mil maravilhas. Só que eles sabiam o que tinha acontecido na casa, eles já estavam cientes do assassinato. Só que ele falou, foi há muito tempo, a gente precisa da casa e papapá. Só que eles não imaginavam o que estava por vir. Eles compraram a casa em 1975, só que eles também estavam com medo danado de acontecer alguma coisa e acabaram chamando um padre, o padre Pecoraro. O padre falou assim, eu vou entrar na casa sozinho para fazer uma reza. Vocês ficam aqui fora esperando até eu acabar. Ele começou a fazer a reza dele e começou a jogar água benta na casa e falar umas palavras. O padre relata que ele subiu em um certo cômodo. Ele acha que o cômodo que ele subiu era o quarto de Ronald Jr. Ele subiu e simplesmente ele ouviu uma voz demoníaca falando para ele sair do local imediatamente, senão ele ia ter consequências. O padre ficou com medo? Ficou, porque ele nunca imaginou ouvir isso, né? Ele simplesmente ignorou a voz, começou a rezar mais forte ainda. Quando ele estava descendo as escadas, ele sentiu um tapa muito forte nas costas e ele desceu o mais rápido possível as escadas e falou para a família, eu acabei a limpeza, eu fiz tudo o que eu podia, mas se vocês sentirem alguma presença, algum cheiro, vocês me chamem que eu venho aqui fazer uma outra, tipo assim, um exorcismo na casa. Então ele falou, vocês podem entrar na sua casa agora, ela está limpa, mas tem um certo quarto que vocês deviam evitar a todo custo. Assim, eles deviam fechar o quarto de Ronald Jr. Digamos assim, deixar lá trancada essa chave. Então, só que eles não ouviram o padre e acabaram usando o quarto para alguma coisa. Só que não fala pra quê. Os acontecimentos começaram a acontecer, tipo assim, uns 2 meses depois que a família Lutz foi morar na casa de Amityville. Eles começaram a perceber coisas que estavam acontecendo. Tipo, eles colocavam o livro na estante e ele aparecia na cama. A boneca da filha, eles colocavam no quarto da filha, aparecia no meio da casa. Aí virou um redemoinho isso e eles começaram a ficar com medo e perceberam que estavam acontecendo coisas bizarras. Aí eles começaram a notar o que estava acontecendo. Entre ele, lodo verde saía das paredes, manchas pretas começaram a aparecer no box do banheiro, sem nenhuma explicação. Bom, eles achou que era mofo, né? Mas não é bem isso. Móveis se movendo, barulho de passo, pancadas na parede e várias outras coisas. Além que o pai estava sendo atormentado e ele começou a acordar todos os dias às 3 horas da manhã, exatamente no mesmo horário que o massacre da família Defil aconteceu. De repente, as crianças também começaram a ser muito atormentadas. Elas começaram, tipo, os filhos, eles eram brincalhões, amáveis e ficavam com a família. Só que de repente eles começaram a se distanciar dos pais e agir totalmente esquisito. Eles andavam dormindo à noite, o que eles não faziam isso nunca. As janelas começaram a quebrar sozinhas. O pai começou a relatar que estava com marcas de mordidas. A filha começou a falar. Uma das filhas que era, tipo assim, mais próxima ainda dos pais e não estava tão estranha, falou que simplesmente tinha um amiguinho, digo assim, um amiguinho invisível que estava na casa. Falou que era um porco demoníaco de olhos vermelhos brilhantes. E ele estava muito furioso com a família e queria, digamos assim, um pouco de sangue deles. Por fim, os Lutz não aguentaram tanta perturbação na casa de atividades e eles acabaram
saindo da casa sem levar nada. Eles deixaram todos seus pertences dentro da casa e fugiram o mais rápido possível e nunca mais voltaram. Em 1976, o sobrenatural Nick Fury e a repórter Laura Didio, eles tiveram uma ideia de reunir algumas pessoas da parapsicólogos, essas pessoas que mexem com coisas sobrenaturais e que são, digamos assim, médios. Entre eles estavam o casal Ed e Lorraine Warren. A MTV foi um dos casos piores que o casal enfrentou. E eles deixaram marcado na história em filmes que eles fizeram. Tipo, eles não fizeram exatamente um filme da MTV. Eles só deram uma retratação ali em alguns pedaços da Invocação do Mal. Então, eles acabaram entrando dentro da casa para fazer uma investigação paranormal. Cada membro da equipe falou que aconteceu alguma coisa com eles. Eles ouviam passos, ouviam sussurros dentro da casa, até que Ed e Lorraine Warren resolvem descer ao porão da casa, porque Ed afirma que sentiu alguma coisa chamando ele lá pra baixo. Até que eles desceram, eles se separaram do grupo, falaram: a gente vai lá embaixo, vocês ficam aqui em cima, qualquer coisa a gente grita pra vocês. Ed estava descendo as escadas e ele sentiu alguma coisa empurrando ele escada abaixo, até que ele caiu. Só que ele não se machucou, só ralou um pouco o joelho e o braço. Até aí, tudo bem. Só que quando ele foi se levantar, ele sentiu como se um manto se cobrisse ele da cabeça aos pés e começasse a esquentar. Ele relatou que era tão quente que ele começou a ficar sem ar, ele não conseguia respirar. A Lorraine foi tentar ajudar o marido, só que ela não sabe explicar como raios ela sentiu uma força puxando ela foi jogada do outro lado do porão e ela simplesmente viu o marido dela sufocar quase até a morte. Só que aí ela fala que ela ouviu o Ed a rezar uma reza de exorcismo, tipo, pra sair o negócio, pelo menos de cima dele, pra ele conseguir respirar e ajudar a Lorraine. E essa reza ajudou, ele conseguiu se libertar e foi até a Lorraine. Até, digamos assim, o Ed veio a falecer. Eles mantinham a casa de MTV, digamos assim, benzida. Só que eles não entravam dentro da casa, de tanto medo que eles estavam. Lorraine relata que MTV foi o único lugar que eles não conseguiram, digamos assim, fazer uma limpeza e libertar os espíritos que estavam ali dentro. Lorraine tinha medo, digamos assim, até 2019, que ela veio a falecer de causas naturais dentro de sua casa. Ela deu até uma entrevista para uma emissora daqui do Brasil, falando que MTV é o próprio inferno na Terra. Ninguém devia entrar naquela casa. Ela devia ser ou demolida ou trancada 7 chaves para ninguém conseguir entrar naquela casa, porque o que tem ali dentro vai atormentar a pessoa até o limite. Uma das explicações que falam por que a casa ficou tão perturbada, uns falam que foi porque Ronald Jr. acabou matando os seus pais e seus irmãos mais menores. Que eles eram, tipo, inocentes, eles não tinham culpa de nada e os espíritos ficaram, revoltados e procuravam um jeito de se vingar. Só que outros falam que a casa já tinha alguma coisa dentro dela que acarretou o Ronald a fazer isso. Uns falam que a casa acabou sendo construída embaixo de um cemitério indígena bem antigo. E falam que os índios, tipo assim, os espíritos dos índios estavam revoltadíssimos porque as pessoas acabaram violando o seu lugar de descanso e os espíritos dos índios queriam se vingar dos homens que fizeram a casa em cima do local de descanso deles. E isso acarretou a várias perturbações paranormais, com marcas horríveis. Mataram uma família, tinham marcas no corpo da família Lutz. Além disso, noites sem dormir, muitos barulhos. Eis a questão, foi Ronald Jr. que acabou deixando a casa desse jeito? Ou foi um cemitério indígena que acabou acarretando toda essa história?
Bom, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Eu tentei resumir o máximo possível porque é uma história muito longa dessa casa. Eu peguei os assuntos mais necessários e coloquei aqui nessa pesquisa. Peço pra vocês deixar o joinha se vocês gostaram do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo também. Se inscreva no canal, ativa o sininho e mandem temas pra mim fazer pra vocês. Chega de enrolação. Até o próximo vídeo. Tchau!